you see. Hotel California, ou como a gente conhece aqui no Brasil, Hotel California. Você já ouviu com certeza aquela versão original lá dos Eagles. Você já ouviu ela no rádio, você já ouviu ela até sem nem prestar muita atenção nela, mas sabendo muito bem que música é. Mas e se eu te dissesse que essa música aqui não é necessariamente só uma música, que ela é também uma crítica, um aviso, e que por trás daquela melodia hipnótica existe uma das letras mais sombrias, perturbadoras e misteriosas da história da música. Tem gente que acha que Hotel California é sobre drogas. Outras pessoas acham que é sobre fama. Tem pastor que jura inclusive que essa música aqui é sobre satanismo. E tem gente que só curte o som sem ficar queimando muita cabeça sobre o que ela quer dizer. Mas nenhuma dessas interpretações aí tá totalmente errada. E nenhuma delas dá conta da complexidade total que essa música carrega. Porque Hotel California é muito mais do que só uma estrada, é muito mais do que só uma balada clássica. É muito mais do que um hit dos anos 70. Ela é uma grande metáfora, uma espécie de denúncia velada e ao mesmo tempo um retrato psicológico sobre a forma como a gente entra em algumas armadilhas com os dois pés e um sorriso no rosto. Ou seja, né, por vontade própria. Para entender a profundidade dessa música, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A gente precisa voltar lá para a década de 70. Os Estados Unidos estavam saindo de uma grande ressaca violenta. Vietnã, escândalo Watergate, assassinatos políticos, crise de identidade cultural. O tal do sonho americano já não estava assim tão bonito mais. A geração Paz e Amor, que tinha levantado as bandeiras da liberdade e da paz lá nos anos 60, agora começou a cair nas armadilhas da própria busca por prazer, fama e reconhecimento. A utopia acabou virando uma ostentação, aquela espiritualidade virou ego e a tal da contracultura virou um produto. E é nesse cenário que a gente encontra os Eagles. Os Eagles foram formados em 1971 lá em Los Angeles, numa cidade que parecia aos olhos dos músicos um grande paraíso de possibilidades. Só que nenhum deles era californiano. O Don Henley era do Texas, Glenn Frey de Detroit e Don Felder da Flórida. E o Joey Walsh era do Kansas. Ou seja, todos eles foram para LA tentando chegar lá. E esse lá era o sucesso, o estrelato e o reconhecimento. Mas quando eles finalmente chegaram lá, eles perceberam que eles tinham entrado num lugar muito diferente do que eles tinham imaginado. O Don Henley mesmo disse anos depois que o Hotel California era sobre isso. É uma música sobre esse lado escuro do sonho americano, sobre o excesso, a sedução e a ilusão. E quando ele fala isso, não é da boca pra fora, porque ele realmente viveu tudo isso. Tudo começou com uma fita cassete. O Don Felder, que era guitarrista da banda, morava numa casa alugada em Malibu e de frente pro mar. Lá com um gravador de 4 canais, um violão de 12 cordas e uma caixa de ritmo daquelas bem simplinhas, ele gravou uma demo instrumental e chamou aquilo de Mexican Reggae. Era uma base assim meio misteriosa, meio sensual, com um clima de fim de tarde, sem letra, sem voz, só o instrumental. Ele gravou a fita e mandou uma cópia pro Don Henley e outra pro Glenn Frey. E essa fita aí mudou tudo. O Henley ouviu aquele som e enxergou um filme na cabeça dele e já começou a viajar. Ele queria transformar aquela música numa espécie de roteiro para filme. O Glenn Gray sugeriu fazer uma história tipo aquelas do Twilight Zone, daquela série antiga, né? Ia ser um cara dirigindo no deserto, cansado, e daí ele vê uma luz, entra num hotel e descobre que entrou num lugar que talvez ele nunca mais conseguisse sair. O Henley curtiu e começou a escrever. E aí, cara, nasceu o verso que todo mundo conhece. Você consegue já sentir, né? É como se você já estivesse ali dentro do carro com ele. Aliás, né, cara, é isso que o Don Henley sempre soube fazer muito bem, né? Ele conseguia escrever imagens. Esses versos aí viram cena quando a gente escuta. And Don Henley and Glenn Frey, especially Don, wrote some just brilliant lyrics. Don, as a lyricist, writes these little postcard pictures, and he throws you a picture on a dark desert highway. You can see that. Mas tudo parece muito calmo, né? Até não parecer mais. A música vai gerando uma certa tensão e aos pouquinhos a letra começa a dar sinal de que tem alguma coisa errada naquele lugar. A mulher que aparece na porta do hotel, o som do Mission's Bells, os corredores com umas vozes misteriosas. Essa linha aí é a chave, é a dúvida existencial que define a música inteira. Você entra no lugar achando que é o paraíso,
mas aos pouquinhos você vai percebendo que aquilo ali pode ser o inferno. Aliás, né, que diabos são o tal dos Mission Bells? Bom, os Mission Bells são os sinos que ficam ao longo de El Camino Real, a estrada histórica da Califórnia, marcando as missões espanholas. Essas missões foram fundadas durante a colonização espanhola e muitas vezes à base de violência contra os povos indígenas. Ou seja, dependendo do ponto de vista, uma missão pode ser um templo ou uma prisão. O hotel pode ser sagrado ou maldito. De novo, tudo depende da perspectiva. E esse é um dos maiores trunfos dessa letra. A ambiguidade é perfeita. Você nunca tem certeza de onde você está. E isso é de propósito. A mulher, que muitas pessoas interpretam como uma espécie de guia, talvez ali com uma figura mais sedutora, talvez uma isca, ela aparece com um sorriso enigmático e acende uma vela. E aí ela conduz o protagonista pelos corredores. E ali as vozes começam a sussurrar. As sensações já não são mais visuais ou sonoras só. Elas têm cheiro, têm toque, têm peso. Você consegue sentir o ar mudar. E aí vem o refrão. Sou agradável, quase encantador. Mas se você prestar atenção, já tem alguma coisa aqui que tá fora do lugar. Tem sempre um room for one more. Sempre cabe mais um. É como se esse hotel aqui nunca tivesse cheio, como se ele tivesse sempre espaço para receber mais gente, porque na verdade ele se alimenta de pessoas. A metáfora aqui, cara, é pesado, porque esse hotel pode ser a fama, pode ser a indústria do entretenimento, pode ser um vício, pode ser o ego, pode ser qualquer sistema que acolhe, que embebeda e que também consegue te prender. E essa prisão tá disfarçada de liberdade. Parece um convite inocente, né? Mas no fundo isso aqui é uma grande de uma armadilha. E aí a letra começa a te entregar mais pistas. Essa mulher representa a imagem recorrente da cultura californiana da época. É uma mulher moldada pela vaidade, pelo luxo, pelo consumo. A expressão Tiffany Twisted é uma referência a uma joalheria famosa chamada Tiffany Co., sinônimo de status, riqueza e futilidade. E o Mercedes-Benz fecha bem esse combo todo. E os Pretty Boys, que ela chama de amigos, são os acessórios dela. São pessoas que são como objetos, aquelas companhias que são descartáveis, que estão orbitando esse tipo de ambiente de ostentação. Alguns estão dançando para lembrar bons momentos, outros para esquecer dos traumas. Mas todos estão dançando, é como se a dança fosse só uma espécie de disfarce, uma distração. Essa é uma das frases mais geniais dessa música, porque ela fala de fuga. Um jeito de não encarar a realidade que ninguém quer ver. Essa ambiguidade entre lembrança e esquecimento continua se repetindo a música inteira. Nada aqui é 100% claro. Nem o hotel, nem os personagens e nem as intenções das pessoas. Muita gente implicou com esse verso aqui. Tecnicamente, vinho não é spirit, já que isso aqui não é destilado. Mas o Don Henley foi direto ao ponto quando questionaram ele isso numa entrevista. E ele simplesmente disse que as pessoas perderam a metáfora que ele lançou. Que não é sobre bebida, é sobre o espírito de uma época. E que época que era essa? Os anos 60. Mais precisamente tudo que veio antes de 1969. Antes do assassinato da Sharon Tate, antes do caso do Mason, antes de Altamont, antes do sonho hippie morrer. O tal espírito de 1969 é uma referência simbólica para o fim da inocência, o otimismo dos anos 60 que foi engolido pela paranoia dos anos 70. O vinho aqui representa o espírito de liberdade, de espiritualidade e de esperança. E o hotel, ou o sistema, deixou de servir isso no cardápio. Aí vem o segundo refrão, mas com um detalhe novo. E isso aqui, cara, é genial. Quem tá ali que precisa de um álibi? Quem tá encobrindo alguma culpa. Ou seja, todos os hóspedes têm alguma coisa para esconder. Todos eles têm um passado, um vício ou um trauma. Ninguém tá ali por acaso. Ninguém entra só pela beleza do hotel. É o hotel dos perdidos, dos desiludidos, dos que fugiram de si mesmo e agora não conseguem mais voltar. E aí a letra vira um ritual. Isso aqui é uma crítica direta ao hedonismo. Champanhe rosa, espelhos, tudo isso aqui é sobre prazer, vaidade e imagem. Mas somos prisioneiros de nós mesmos, das nossas escolhas, dos nossos desejos, do que construímos e agora não conseguimos mais largar. E aí vem um trecho mais assustador da música.
Essa parte aqui abre um campo enorme para a interpretação. Tem gente que lê isso aqui como um retrato de um ritual de uso de droga pesada. Outros falam de satanismo, de sacrifício simbólico, de canibalismo metafórico, mas sinceramente, para mim o beast, né, fera aqui, é o ego, é o sistema. É aquilo que te devora por dentro e você não consegue matar, por mais que você queira ou tente. Você esfaqueia com facas de aço, tecnologia, consumo, vaidade, um discurso bonito, mas o monstro continua vivo. E o Steely ali não é só um adjetivo, tá? É uma cutucada irônica na banda Steely Dan, que tinha feito uma piada com os Eagles numa música antes. Os Eagles devolveram na mesma moeda, mas ao invés de ofender, eles usaram como símbolo uma coisa um pouco mais profunda. No estúdio as coisas também estavam bem intensas. A gravação de Hotel California foi um processo demorado. Dizem que até meio obsessivo e cheio de frustração. Foram 3 gravações completas dessa música. A primeira tava rápida demais. A segunda tava no tom errado. Aí lá na terceira, em Miami, eles finalmente acertaram o clima, abaixando o tom da música de Mi menor para Si menor, para encaixar na voz do Haley. E aí o Don Felder e o Joey Walsh passaram 8 horas gravando aquele solo do final. Era como se as guitarras ali, cara, estivessem conversando. Não era só técnico, tinha uma parada meio espiritual mesmo. A gravadora na época ficou bem desconfiada. O single tinha 6 minutos e meio e por isso ficou fora do padrão da rádio. Mas o Haley bateu o pé e disse que Hotel California iria ser a próxima música de trabalho do Eagles. E foi. E mesmo gigante aí pros padrões da rádio, densa e bem misteriosa, contrariando todas as métricas, Hotel California explodiu. E aí, cara, depois disso tudo você pensa, beleza, os caras lançaram a música, gravaram o disco, venceram o Grammy e viveram felizes pra sempre, né? Claro que não. Na real, Hotel California foi o auge criativo dos Eagles e também o começo do fim da carreira deles. Enquanto essa música estava ganhando o mundo, a banda começou a rachar por dentro. E o mais louco, cara, é que a própria letra dessa música parecia que estava prevendo esse destino. Eles estavam literalmente vivendo aquilo que eles escreveram. O Don Haley e o Glenn Frey já estavam num nível de controle total. Eles achavam que a alma criativa da banda era só deles. E aí começaram a concentrar as decisões, composições e dinheiro só neles mesmos. O Don Felder, que criou a demo original dessa música, sentia que estava sendo meio que excluído, mesmo sendo coautor do maior hit da história da banda. E aí a convivência foi virando uma disputa, os shows viraram uma obrigação tensa de cumprir e as entrevistas uma grande falsidade. A banda estava metaforicamente dentro do Hotel California. Todos eles estavam ali presos e exaustos, com muita grana, sucesso e com vários prêmios, mas sem nenhuma paz interior. Em 1980, depois de lançar um último álbum chamado The Long Run, os Eagles chegaram no limite. A última gota foi um show beneficente em Long Beach. No camarim, antes de entrar no palco, Don Felder respondeu de um jeito seco um comentário do Glenn Frey. Eles tocaram a noite inteira trocando ameaça pelo microfone entre uma música e outra. Esse aí foi o último show antes da banda acabar. Depois disso, cada um seguiu seu rumo. O Don Haley teve uma carreira solo de muito sucesso lá nos anos 80. O Glenn Frey também conseguiu um certo destaque com várias trilhas sonoras e alguns hits. O Don Felder tentou meio que ficar longe da confusão e investiu em alguns projetos menores e focou muito mais na família dele. Mas o clima entre eles nunca mais foi o mesmo. Em 1994, a banda voltou com o álbum ao vivo Hell Freeze Over, o nome tirado de uma frase do próprio Haley que diz que os Eagles só iam voltar quando o inferno congelasse. Esse reencontro aí de fato foi muito lucrativo, mas longe de ser amigável. O Haley e o Frey decidiram que o novo acordo de divisão financeira ia ser bem diferente. Eles queriam ganhar mais que os outros caras. O Don Felder claramente não concordou, mas acabou aceitando temporariamente com a promessa de rever tudo isso depois. Só que esse depois obviamente nunca veio. E em 2001 o Felder foi demitido da banda por telefone. Ele acabou processando o Haley e o Frey depois, e eles contra-processaram o Felder. A briga virou livro, que rendeu manchete, que virou escândalo. No fim, tudo se resolveu fora dos tribunais, mas o Felder nunca mais voltou pro Eagles. E aqui, cara, a gente entra no ponto mais simbólico de todos. Os 3 caras que escreveram Hotel California acabaram vivendo o que eles escreveram, né? Eles entraram num sistema muito sedutor, muito poderoso e luxuoso e saíram machucados, divididos e presos emocionalmente. Foi como se essa música aqui fosse um reflexo da vida e também da carreira deles. Mas o mundo do lado de fora continuou ouvindo, e não só ouvindo, né? Interpretando, relendo e redescobrindo por que Hotel California virou um oráculo
oráculo musical. Cada década encontra uma nova camada nessa letra. Cada geração ouve e enxerga nela um reflexo do seu próprio tempo. Nos anos 80 era a ganância, era Wall Street, era também os vícios escondidos debaixo nos ternos Armani. Nos anos 90 era o desencanto com o sistema e o colapso do idealismo. Já nos anos 2000 foi uma crítica à cultura de celebridades, aos reality shows e ao culto à imagem. E hoje em dia? Mano, hoje o Hotel Califórnia pode ser o Instagram, pode ser o TikTok, pode ser o algoritmo, a bolha da dopamina digital. Você entra achando que é só diversão, mas quando você percebe, você já tá preso lá. O hotel da capa do disco, aquele da foto, é o Beverly Hills Hotel, o Pink Palace, onde as celebridades ficavam hospedadas e onde as festas deles rolavam. Quando a equipe da banda confirmou que era ele que estava na capa, o hotel ameaçou até processar os Eagles, mas depois que perceberam o boost de publicidade e os turistas querendo visitar o Hotel Califórnia, os caras obviamente desistiram, porque no fim até o hotel de verdade foi engolido pela lenda da música. Em 1998 os Eagles foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame. Todos os membros, inclusive os antigos e os brigados, tocaram juntos naquela noite. E claro, tocaram o Hotel California. Mas quem viu aquilo ali sentiu, tinha uma coisa estranha entre eles. Era como se a música tivesse virado uma maldição de verdade, uma parada que eles eram obrigados a ficar revivendo sempre, uma lembrança eterna do melhor e também do pior que eles viveram. E mesmo assim, ela continuou crescendo. Hotel California já foi eleita uma das maiores músicas da história pela Rolling Stone. O solo final da música foi votado como o melhor de todos os tempos por várias revistas especializadas. O disco vendeu mais de 40 milhões de cópias. Só nos Estados Unidos foram mais de 26 milhões. E mesmo com todo esse sucesso, o que ficou pra muita gente foi essa sensação de desconforto, porque a música é bonita demais pra ser leve, profunda demais pra ser só uma balada e sombria demais pra ser ignorada. Eu acredito que ela continua forte assim até hoje, porque todo mundo já viveu ou vai viver em algum momento nesse Hotel Califórnia de algum jeito. Você pode chamar de fama, de vaidade, de vício, de sistema, mídia, amor doentio, carreira tóxica, tanto faz. O ponto é, você entrou e agora você tá tentando sair. You can check out anytime you like, but you can never leave. Você pode entrar a hora que você quiser, mas você nunca vai conseguir deixar. Isso aqui é muito sobre ganância também, cara, sobre a gente saber que algo faz mal pra gente, mas manter aquilo porque algum padrão social que foi imposto desde que você nasceu diz que aquilo é importante, mesmo que te faça mal. Essa frase aí vale pra muita coisa. Pra aquele emprego que suga sua alma, pra aquela rede social que você tá tentando largar, pra aquele padrão que você tá tentando quebrar, pra aquele relacionamento que te faz mal, mas você continua nele, pra aquele passado que você finge que esqueceu. Você pode até sair fisicamente, mas emocionalmente você nunca saiu de verdade de lá. Depois de tanto tempo, Hotel California continua sendo uma das músicas mais debatidas, interpretadas e incompreendidas da história da música. E talvez seja justamente por isso que ela está sobrevivendo ao tempo, porque ao contrário da maioria das músicas que estão querendo dizer alguma coisa ou estão apontando para alguma coisa, Hotel California não te entrega resposta nenhuma. Ela só te joga pergunta e deixa você ficar lidando com o peso delas. Tem gente que compara aí o tamanho dessa música com Bohemian Rhapsody do Queen. Outros colocam ela do lado da Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Todas essas músicas têm uma coisa em comum, né? Elas nasceram num ponto de ruptura. E todas elas falam de algum jeito sobre o fim da inocência. Mas Hotel California é diferente, porque enquanto as outras estão gritando, essa aqui tá sussurrando. E isso vai se repetindo geração após geração. Na década de 2000, por exemplo, muita gente começou a meio que redescobrir essa música em vários fóruns, em playlists, assistindo documentários, mas lendo ela sobre outra ótica. A de que o Hotel California podia ser uma metáfora perfeita para a própria internet. Essa promessa de conexão, de visibilidade, de prazer instantâneo, mas também um espaço onde todas as pessoas estão sendo observadas, vigiadas e influenciadas. E onde, mesmo que você faça logout, a sua alma continua lá dentro. E olha só a ironia, você pode até dar um checkout, mas você nunca consegue de fato realmente sair de lá. O Don Henley foi perguntado diversas vezes sobre o verdadeiro significado da letra de Hotel California, e ele sempre fugiu de responder isso de um jeito direto. Não por arrogância, tá? Mas porque ele acreditava que Hotel California precisava continuar aberta à interpretação. Em uma entrevista antiga para Rolling Stone, ele disse que se eu tivesse que explicar o que a letra significa, eu estaria destruindo exatamente o sentido para o qual ela foi feita, que é provocar. E é aí que mora a genialidade dessa música aqui. A letra tá lotada de ambiguidade, tem muito simbolismo aqui, ela tá cheia de sentidos ocultos,
mas nenhum deles é definitivo, porque quem completa esse significado é você. Alguns estudiosos sugerem que Hotel California funciona como uma espécie de parábola moderna, como um tipo de fábula pós-moderna sobre o capitalismo cultural. Outras pessoas acham que é uma espécie de sonho lúcido, como um pesadelo pop ou um conto moral sobre sedução e aprisionamento. E tem aqueles que vão além e dizem que Hotel California é uma crítica velada à própria indústria fonográfica, um sistema que convida vários jovens artistas com várias promessas de fama, mas depois transforma todos eles em produtos que são totalmente descartáveis, presos a contratos, obrigações e expectativas que são, na maioria das vezes, inalcançáveis. Talvez por isso tantos artistas tenham declarado publicamente o quanto essa música aí mexeu com eles. O Bruce Springsteen já comentou que Hotel California é a música que todo artista tem medo de viver. Já a Lana Del Rey diz que tem essa música aqui como uma referência simbólica para sua visão sombria da Califórnia. Ou seja, essa música continua servindo de reflexão para músicos, para fãs, para qualquer um que já quis sair de algum lugar e percebeu que aquilo já não estava fazendo bem. Hotel California não fala de lugar, fala de um estado de espírito, um labirinto psicológico, um reflexo do tempo que a gente está vivendo e da forma como a gente tenta fugir da realidade mergulhando em coisas que só estão adiando a nossa dor. Tem coisas que a gente acha que deixou para trás, mas que continuam andando com a gente depois que passa. Tem vários lugares que a gente jurava ter saído, mas que ainda estão vivos dentro da nossa cabeça, e tem versões de nós mesmos que nunca vão embora de verdade. Hotel California não é sobre um hotel, não é sobre a Califórnia, não é nem sobre os Eagles, é sobre mim, é sobre você, é sobre qualquer um que já tenha sido seduzido por algum sonho e depois descobriu que não tinha mais como voltar. E se você ainda não entendeu, tudo bem também, porque talvez essa música aqui só faça sentido mesmo depois que você passar por ela, ou melhor, depois que ela passar por você. Mas isso, claro, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí? Você consegue ver um sentido claro pra você dentro de Hotel California? Deixa aí nos comentários o que você entende dessa música. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!